Fala pessoal, boa tarde mais uma vez, né? 13 de julho, para a gente atualizar os nossos estudos. E seguindo a nossa rotina, eu estou aqui com o gráfico de Bradesco aberto, mas vamos fazer aquele nosso reprise, né? Memorizar algumas informações. Não é esse aqui em questão, é esse aqui, certo? E nós temos o que, pessoal? Eu sempre vou bater nessa tecla aqui com vocês para memorizarem. Dentro das opções, nós temos os meses, né, que correspondem aos vencimentos do contrato, porque as opções são baseadas em contratos, então existem vencimentos, certo? E nós temos as calls e nós temos as puts, pessoal, certo? Nós temos as calls, nós temos as puts. Certo. O que é que eu tenho que memorizar? Se eu estou falando de uma call, né, eu tenho que memorizar o quê? Que existem os meses de vencimento e existem as letras correspondentes. Se eu me refiro a put, existe também o mesmo processo. Existem as letras e existem os meses. Beleza? E seguindo aqui o ponto, pessoal, dentro, né, das calls, nós temos compras, nós temos venda. Quando eu me refiro, pessoal, a uma call, se tratando de compra, eu tenho o direito. Quando me refiro a uma call e se tratando de venda, tem a obrigação. E na ponta inversa vai ser o mesmo processo. No put, certo? Se eu trato de uma compra, eu tenho direito. Se eu trato de uma venda, eu tenho obrigação. Eu tenho direito ou não de exercer. Mas quando se trata de venda, pessoal, memoriza aqui. Quando se trata de venda, né, seja de uma call ou seja de uma put, eu tenho a obrigação de exercer aquele contrato. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para a plataforma, né, para a gente explicar o racional. Mas antes disso, para quem não tem tempo, não tem uma condição, até porque essa plataforma não é muito cara, pessoal. Eu achei uns R$ 130 no máximo para você operar, só que você tem que operar mercado futuro. E aí já abrange outra forma de conhecimento mais aprofundada, né? E um risco maior. Mas para quem está começando, já indiquei, tem essa aqui, ó. Trade Envio, pessoal. Trade Envio. Você bota lá no site, se não me engano, é o segundo link. Isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Então, por aqui você já consegue começar a estudar, a fazer marcações, a aprimorar os estudos, né? Que nem eu digo sempre nos vídeos. Ele vai abrir essa página aqui, né? Não tem custo nenhum, pessoal. Não tem custo nenhum. Na medida que você vai descendo aqui, você vai ver que tem estudos, né? Pessoas que também fazem a mesma coisa, né? Compartilham conhecimento. E aqui nesse canto direito tem já algumas ações, né? Alguns futuros, esses futuros, minério, ouro, certo? Óleo, então eu costumo acompanhar as outras situações do mercado, caso a outra plataforma não esteja funcionando, então caso eu queira utilizar essa aqui também, né? Isso é gratuito, mas enfim, por aqui você consegue, sabe, começar apenas 5, 10 minutos, esse é o custo, né, que é o tempo de vocês, para poder fazer uma conta aqui e começar. Nós vamos supor, você pode acompanhar aqui, por exemplo, Vale, né? Eu tenho aqui Vale do lado, então basta dar 2 cliques, né? Ele me dá isso aqui, então nessa barra de pesquisa aqui na parte de cima, eu digitar, por exemplo, Vale 3, né? Ali já vai me dar aqui o primeiro item, no caso, né? Apenas dar 2 cliques ou Enter, pessoal. Ele já vai me abrir o gráfico, certo? E aqui você vai ter também as ferramentas, né, nesse canto esquerdo, certo? Onde vocês podem estar descobrindo o que é que funciona, vendo o que é que pode dar certo. Tem essa aqui também, que é móvel, certo? Você pode arrastar ela para onde você quiser. Eu costumo deixar aqui na parte de baixo, nesse vão, fica mais fácil a visualização. E esses riscos aqui que vocês podem estar vendo são marcações que eu faço, né, de preço. E tudo tem importância para mim, pessoal. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui o nosso racional, né? Eu estou vendido, numa qual eu vou abrir aqui já nossa colinha para vocês acompanharem. E pessoal, aqui eu deixei dessa forma, tá um pouco aglomerado para uns, mas com o tempo vocês vão entender. Acho que fica uma maneira mais fácil e didática de eu estar explicando, né? E vocês entenderem. Então vamos lá, eu estou vendido aqui numa call, né, de Bradesco, seguindo. Então, eu tenho a quantidade, né? Eu tenho a quantidade de carteira que é o quê? 100 ações de Bradesco. Então, o que é que eu faço? Eu vendo, né, que eu vendi aqui dia 29/5, quase vai fazer 2 meses que o contrato está vencendo agora. Vence na próxima semana, dia 18/7, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês. Então, no dia 29/5, pessoal, eu efetuei uma opção, certo? De Bradesco, a mesma quantidade que eu possuo em carteira, né? Recebendo o quê? 0,71,
efetuando uma venda. Então, se eu efetuo uma venda, para me encerrar, eu tenho que comprar. Beleza? E a mesma assim, no dia 29/5, eu coloquei uma ordem AVAC, que é VAC, que é válida até cancelar. A mesma, né, operação. Se eu abrir uma venda, eu tenho que fazer o que, pessoal? A ponta contrária. Então, comprar. Eu vendo, certo? Se eu vendo um determinado ativo, independente de uma opção ou outro ativo, eu tenho que fazer a ponta contrária de comprar, certo? E o mesmo processo, a mesma quantidade. Nunca vendam a mais, pessoal, senão o prejuízo pode ser grande. O mercado pode dar uma pancada, você pode não ter como cobrir o custo, né? E você ficar no prejuízo. Então, assim, eu vendi recebendo, né, 0,71 no mesmo dia, né, do dia 29/5, eu abri uma compra, né, querendo o quê? O menor preço. Se eu vendo caro, eu quero comprar barato. Se eu compro barato, eu quero vender caro. Neste caso, por se tratar de um mercado que eu tenho o tempo a meu favor, ou seja, lá no dia 29, né, 29/5, eu efetuei recebendo o quê? 0,71. Então, até o vencimento do contrato, que eu vou mostrar aqui para vocês, ou seja, 29/5, né, vamos abrir aqui, eu tenho essa aqui, ó, 18/7, a G170. Vocês estão vendo aqui? Então, pense bem, eu sempre vou querer fazer, pessoal, vendas de call, né, com períodos de que 30, 35, 40 dias. Porque eu tenho todo esse período para quê? Para me pensar, para me analisar, para deixar o tempo corroer o preço, né? Que nem está correndo nesse momento. Ou seja, aqui o mercado está fechado, pessoal, né? Mas se vocês observarem, o preço para me encerrar essa operação, no caso aqui, ó, tá vendo aqui? ESC, seria 0,26. Ou seja, eu vendi recebendo 0,71, né, que nem eu mostrei aqui para vocês, recebendo o que? 0,71 e minha ordem aqui, 0,10. Só que eu vou acompanhando. É claro que o mercado é soberano, não vai exatamente bater aqui. Pode ir, pode zerar, pode ir a 0,1, mas eu sempre acompanhando o mercado. Beleza? Vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprido. Então, eu tenho o quê? Eu tenho até a próxima semana, que nem eu falei para vocês. Eu tenho até dia 18/7. 18/7, praticamente o quê? 5 dias até o vencimento, para essa opção ela virar pó. Só que tecnicamente eu não vou deixar ela virar pó, pessoal. Eu vou encerrar ela, até por conta que eu vou mostrar para mais à frente, né? Dos preços estão oscilando, beleza? Aqui, ó. Então é o seguinte, então trazendo para a nossa colinha, o que é que eu estou entendendo no momento? Isso aqui eu mandei para o pessoal, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp, para estudo e compartilhamento de conhecimento. Falei, pessoal, o meu preço está quase lá, né? Na sexta-feira, se não me engano, chegou a 0,20, né, o preço, né? Então é o seguinte, minha ordem está aqui, né? Minha ordem está aqui, encerramento, né? Está aqui a compra. Mais uma vez, eu vendi, então eu tenho que comprar. Está 0,10, pode ir, talvez, né, a mesma quantidade, pessoal. Atentem isso, a mesma quantidade. E trazendo aqui para o book, que é esse aqui, pessoal, esse aqui, ó, esse book aqui, se trazendo aqui para o book, como é, pessoal, ó, pessoal, talvez eu suba o valor do meu encerramento, que no caso aqui seria 10 até 0,15, talvez até 0,20. Então, não sei como é que vai iniciar a semana. A ordem está aqui, se vai pegar, beleza, se não vai, eu subo um pouquinho o preço. Por quê? Quando eu mandei isso aqui na sexta-feira, eu analisei o seguinte: as ordens de compra, de acordo com o book, né, da opção, os preços estão diminuindo a quantidade. Tá vendo? Você percebe o seguinte: aqui tem o 14.000, tem o 100, tem o 100, tem o 1.000, tem o 3.800, tem o 6.200, tem o 3.800, tem os 26, e aqui começa a minguar. Cai de novo para 100, cai de novo para 500, para 1.000, para 2.700, para 1.000, para 400. Isso é o que? A quantidade de instituições, de bancos, de players querendo comprar. E vocês percebem que o preço vai diminuindo, 0,20, 0,21, 0,20, 0,19. Então chegou até esse preço. Então não vai ser o meu preço aqui de 0,10 que vai ultrapassar essa marca, porque eu sou o Chuck Norris, né? Não vai ser por isso. Então eu vou acompanhando de acordo com o mercado vai oscilando. Então possivelmente eu encerre esta operação em 0,15, 0,20, talvez a depender do início da semana. Porque quando chega perto do período, pessoal, se o ativo estiver subindo, não esqueça, vai virar pó, você tem que fazer o remanejamento. Mas caso contrário, o mercado esteja em queda, vai chegar no seu preço tranquilamente. Que nem eu mostrei aqui, eu mandei, pessoal,
preste atenção na simetria. Nós temos o ativo Bradesco, tá vendo aqui? Esse é o gráfico do Bradesco, isso aqui eu estava olhando pelo celular, certo? Eu costumo acompanhar pelo celular, não fazer operações pelo celular, não indico, não é confiável, certo, pessoal? E aqui eu tenho a opção, perceba, eu tenho o ativo Bradesco, deixa eu pegar aqui com acento, eu tenho o ativo Bradesco, aqui, tá vendo? E eu tenho a opção do ativo, porque eu já falei para vocês, tem que derivar de algo. E perceba uma certa simetria, perdendo o que? Regiões importantes, ou seja, o Bradesco está perdendo a região de suporte, certo? E a opção ela está acompanhando, ela está na ladeira abaixo. Por quê? Devido à oscilação do próprio ativo. Porque a opção, pessoal, a opção ela tem que acompanhar o ativo. Então, se eu tenho aqui o ativo em questão, né, que é o Bradesco, se eu tenho esse ativo em questão, e eu percebo que o ativo está indo ladeira abaixo, claro que a opção vai descer também. Ou seja, vamos supor, aqui eu tenho, para quem gosta de figuras, eu tenho um canalzinho de alta, né? Um canalzinho de alta. Então, percebo que o mercado alcançou regiões e está perdendo regiões importantes. Se perder essa região de suporte, o próximo alvo é isso aqui, ó, 15,50, tá vendo? E a opção, ela oscila um pouco mais do que o próprio ativo. Então, percebo que aqui, né, estava lateral, né? Fazendo mais uma vez. O que é que aconteceu? O ativo já está vindo ladeira abaixo, ou seja, em outra região. Então, para chegar no zero, nos 10, nos 15 e chegar aqui no meio de compra, é muito rápido. Então, basta mais uma pequena oscilação do próprio ativo, né? O próprio ativo aqui em questão, que é o Bradesco, e minha opção pode chegar no alvo e encerrar logo essa operação. E eu zerar e colocar o lucro no bolso. Ou seja, eu recebi 0,71 e digamos que bata no 0,10 aqui, né? 0,60. 0,61 de lucro, trazendo para o nosso tempo atual. No caso, né? Quase 2 meses aqui, né, acompanhando essa opção. E eu encerrar essa semana colocando esse lucro no bolso e procurar outras operações, né, no mercado se fazer. Eu continuo com ativo e carteira, porque trazendo novamente, o meu risco era entregar o ativo, né, caso ele subisse, aí esse valor aqui ele subiria também, eu teria que fazer um remanejamento, encerrar essa operação e abrir outra, caso eu não quisesse entregar o ativo. Mas como a intenção é manter o ativo e carteira, continuar recebendo os dividendos que são pagos todos os meses, né? Eu ainda recebo alguns valores para poder correr esse risco. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha explicado, não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, deixa nos comentários e um abraço.